Bom dia, pessoal. Como vão? Espero que todos estejam perfeitamente bem. Hoje nós daremos continuidade ao capítulo sobre a independência da América Espanhola, né? É, Prosseguindo ao que dissemos na aula passada, a colonização da América pela Espanha, inicialmente aí no final do século XV, consolida-se rapidamente em poucas décadas. Os espanhóis já dominavam então grande parte do continente americano. Para administrar esse vasto território, né, que ocupava parte da América do Norte até a América do Sul, os espanhóis desenvolveram então um sistema administrativo bastante complexo, né, dividido em vice-reinos, capitania e capitanias gerais, né? Eram aí os quatro vice-reinos, a Nova Espanha, a Nova Granada, o Rio da Prata e Peru. Além disso, existiam as capitanias gerais de Guatemala, do Chile, de Cuba, da Venezuela, entre outras. A região da Flórida, atual estado norte-americano, né, também esteve nesse período sob o domínio dos espanhóis, na verdade por séculos, sob a administração de Cuba, sob a mesma administração de Cuba. Né? E no século XVIII, nesse extenso território, viviam aí entre 13 e 18 milhões de pessoas separadas por estamentos, né, divisão, estratificação da cidade, da sociedade, com pouca possibilidade de mobilidade social. A sociedade colonial era dividida em quatro grupos principais. Tinham então os peninsulares, ou também chamados chapetones, né, que ocupavam o topo da sociedade e eram representados pelos colonizadores espanhóis. Eram aí responsáveis pela administração do território colonial e ocupavam os principais cargos políticos, religiosos e militares da América. Tinham também os chamados crioulos, indivíduos brancos nascidos na colônia que formavam a elite econômica da América. Embora nem todos fossem necessariamente ricos, eles pertenciam a uma aristocracia composta de proprietários de terras, escravos e minas. Né? No entanto, por terem nascido na América, não tinham o direito de ocupar altos cargos públicos. Tinham também o grupo dos mestizos, ou chamados mulatos, né? Que eram quem? Eram os descendentes de espanhóis com índios e negros, respectivamente, né? Formando aí a maioria da população, juntamente com os descendentes indígenas. Esses grupos desempenhavam, então, trabalhos diversos. E havia, por fim, o grupo dos indígenas e africanos, né? Representavam, naquela estratificação social, a base da sociedade, né? E também formavam, no fim das contas, a mão de obra colonial. Né? Os nativos estavam então presos à chamada encomienda, né? Ou realizavam trabalhos assalariados, enquanto os africanos se mantinham na condição de escravizados. É importante que não se diga escravos, mas sim escravizados. Né? A economia da América Espanhola, então, nesse período, dependia principalmente da exploração de minas, de ouro e de prata, sobretudo na região dos Andes, e da agricultura e da pecuária, com foco aí na exportação de matérias-primas. Né? Apesar disso, a exploração econômica não garantia o desenvolvimento da sociedade local. As elites, chamadas crioulas, pagavam altos impostos, o que fazia aí com que grande parte das riquezas locais fosse então direcionada para enriquecer a metrópole e os chapetones, né? É importante destacar aí, gente, que o projeto colonizador da América Espanhola ele só se tornou possível, enfim, devido às forças religiosas católicas e, por conseguinte, né, em consequência disso, a destruição dos símbolos das culturas nativas. Né? Apesar disso, os traços culturais originários aí de povos ameríndios, né, eles foram mantidos, ainda que numa escala bastante reduzida, servindo de base para a conformação de uma identidade híbrida, como vão pensar alguns autores, né, como Canclini, Nestor Canclini, que tem uma obra chamada Cultura Híbrida,
que vai estudar justamente esses elementos nessa obra, né? Porque além de ligada aí às tradições orais, né, também era influenciada, enfim, pela cultura dos colonizadores europeus, né? Já os grupos aí dos mestiços, mulatos, os indígenas, africanos, escravizados, eram intensamente explorados, né? Viviam aí em situações bastante degradantes e miseráveis, e isso foi provocando um lento processo de revolta e de indignação contra as relações coloniais, as estruturas dessa sociedade, com pouca mobilidade social, como comentei. Tanto os crioulos quanto as camadas populares acabaram aí liderando revoltas, né, contra essa situação, defendendo então mudanças diversas na organização da sociedade. Essas revoltas ocorridas aí na América Espanhola ao longo do século XVIII tiveram motivações variadas e mobilizaram diferentes setores da sociedade. Embora sufocadas pelo governo da Espanha, elas evidenciaram aí o nível de tensão que havia, né, entre a população nativa e os espanhóis da colônia americana. Enfim, uma das primeiras revoltas foi liderada por um chefe inca, o Atahualpa. Um problema de dicção, né, para falar o nome do caboclo. Entre os anos aí de 1742 e 1756, na região ali hoje onde conhecida região Alto Peru, né? Ele mobilizou um grupo de nativos e mestiços, né, para lutar contra a dominação espanhola nesse contexto, nesse período. O seu objetivo era o quê? Era instaurar o Império Inca e acabar com a exploração do trabalho indígena realizada pelos espanhóis, que forçavam os nativos, né, a trabalhar para eles por determinado período de tempo. Em geral, os trabalhos, aliás, eram realizados, né, em condições exaustivas e degradantes, né? E a rebelião foi, então, naquele momento, controlada pelas autoridades espanholas no ano de 1756. Isso não impediu novos movimentos de contestação da ordem, né? No ano de 1780, por exemplo, outra liderança indígena iniciou ali um movimento de luta contra essa presença espanhola na região conhecida aí do atual Peru. Adotando aí o nome, né, de Tupac Amaru II, em honra a um chefe inca, né, que comandara a resistência indígena contra os espanhóis ainda no século XVI. José Gabriel Condorcanqui liderou um dos principais movimentos de revolta colonial desse período. Ele recebeu o apoio dos indígenas, dos mestiços e dos escravos, além dos colonos empobrecidos, né? Ampliando assim o movimento de contestação à estrutura do poder colonial. E depois do enforcamento de um chapetone pelos revoltosos, derrotaram aí os rebeldes em 1781, sufocando assim o movimento Condorcanqui, né? O líder ele foi executado em praça pública num ato de demonstração de força por parte dos espanhóis para desestimular então novos levantes, né? Vocês têm aí como tarefa, pessoal, para a aula de hoje, realizarem aos exercícios 1, 2 e 3, à página 7. Qualquer dúvida sobre algum tópico ou ponto mais ou menos específico do conteúdo da matéria de hoje, da aula de hoje, eu permaneço aí à disposição lá no nosso grupo de WhatsApp.